Vamos começar hoje então com a parte de distúrbios hemodinâmicos, tá? É um capítulo bem extenso, também do nosso livro de patologia, só que eu fiz aquele mesmo esquema, tá? Dei uma mastigada ali, subdividi esse capítulo de uma forma mais didática para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então vai ficar bem sintetizado, vai ficar bem de boa, tá? Bom, vamos lá então. Então, começando aqui o nosso módulo de distúrbios hemodinâmicos. Quando eu falo de distúrbios hemodinâmicos, eu falo alterações correspondentes não só à estrutura cardiovascular, tá? Que às vezes a gente fica hemodinâmico, hemo, sangue, coração e tal. Não, são alterações fisiológicas e estruturais que sim afetam o sistema cardiovascular, o sistema hemodinâmico do paciente, mas não só de uma forma focal ali. Problemas diversos aí que interferem de uma forma indiretamente na hemodinâmica do paciente. Beleza? Então, nesse tema nós vamos falar de edema, nós vamos falar de hiperemia e congestão, vamos falar de hemorragia, de hemostasia e trombose. Trombose aí também que está no foco por causa das infecções por coronavírus, né? Principalmente aí no quadro, no período de recuperação, no clássico pós-Covid, né? Aparecendo aí bastante lesões intravasculares, né? O paciente cursa com lesão intravascular, com coagulação intravascular disseminada. A gente vai falar dessa doença também, do CID. E, consequentemente, isso gera embolia, né? Então entra ali embolia pulmonar, tromboembolismo sistêmico. Isso tudo a gente vai ver dentro desse módulo de distúrbios hemodinâmicos. Beleza? E, consequentemente, essa embolia também pode gerar infarto e, consequentemente, o choque, né? Vamos falar de alguns tipos de choque também. O livro nos cita somente a parte de choque séptico e alguns estágios do choque. Mas eu quero entrar com vocês também nos outros tipos de choque. No choque distributivo, no choque obstrutivo, no choque hipovolêmico hemorrágico, desde do choque hipovolêmico causado por distúrbio hidroeletrolítico também, que é aquele paciente desidratado, paciente desnutrido, beleza? Então vai ser um capítulo assim que vai abrir um leque de opções, um leque de patologias muito grande, tá? E para começar, para abrir isso daqui, a gente começa falando de edema. O edema é aquele clássico inchaço, aquela edemaciação, né? Aquele aumento do volume de determinado tecido. Isso ocorre devido a um aumento da pressão capilar ou da diminuição da pressão osmótica coloidal. Tá? É aquele mesmo esquema que a gente viu na aula de inflamação lá. Tá? Então você tem um aumento da pressão capilar, diminui a pressão osmótica, a fuga de líquido para o espaço extravascular, para o espaço extracelular ali, ou vice-versa, aumenta. Beleza? Então pode acarretar um aumento de líquido no interstício. Beleza? Então o movimento da água, se ele para dentro do tecido, ou falando de cavidade corporal, beleza? Essas cavidades corporais podem ou não ser cavidades ocas ou espaços, beleza? Começa a exceder a capacidade da drenagem linfática do próprio paciente, a drenagem fisiológica, né? Então você pega aquela pessoa que está acamada há muito tempo, aquela pessoa que tem uma má locomoção ou uma puérpera e recomenda para ela ali a drenagem linfática, porque essa pessoa está começando a perder líquido pro interstício numa quantidade maior do que a capacidade fisiológica do sistema linfático conseguir drenar isso daí. Beleza?
Então a gente pode ter ali um desequilíbrio de pressão hidrostática, ou também da própria pressão do líquido do interstício que está aumentada, beleza? Então você tem aqui, aqui cita alguns fatores que influenciam, né, esse trânsito do líquido através da parede da rede capilar, do vaso capilar, que é o próprio desequilíbrio das forças hidrostáticas e osmóticas, tá? Então, pode ocorrer o aumento da pressão hidrostática ou a diminuição da pressão osmótica, beleza? Pode ser um ou pode ser o outro que está associado ao edema, tá? Vamos lá. O aumento anormal de líquido intersticial dentro do tecido é denominado edema. Beleza? Enquanto o acúmulo de líquido em cavidade corporal vai depender de onde esse líquido está. Ok? Vai depender se esse líquido está dentro de cavidade pulmonar ali, se está dentro de caixa torácica, como o próprio hidrotórax, né? Um exemplo de um edema, né? O próprio edema agudo de pulmão, extravasa lá, faz derrame pleural. Beleza? Clássico paciente com pneumonia bacteriana, pneumonia viral. Beleza? Paciente cardiopata também, danado para fazer edema pulmonar. Hidropericárdio, então você começa a ter ali um acúmulo de líquido dentro do saco pericárdico, né? Ou o próprio hidroperitônio, beleza? O hidroperitônio, em que patologia se observa muito? Aquele paciente cirrótico, aquele paciente que tem CA de fígado, né? E ele começa a ter aquela extravasação de líquido mais exacerbada em cavidade abdominal ali e peritoneal também. Então, aquela clássica barriga d'água, você tem que fazer paracentese, drenar aquele paciente, tá? E nós temos o termo que se chama anasarca. O que é anasarca? Anasarca é um edema generalizado, né? O paciente está com edema no corpo inteiro. Está inchado desde a pálpebra do paciente, bochecha, pescoço, braço, tá? Carinhosamente a gente fala que o paciente está parecendo o bonequinho da Michelin, tá? Tá todo gordinho assim, inchado demasiado mesmo. Beleza? Vamos lá. Categorias fisiopatológicas do edema. Pelo aumento da pressão hidrostática, nós podemos ter associado aí o quê? Um retorno venoso deficiente. Tá? Então, quando você tem um retorno venoso deficiente, você começa a ter edemaciação. Quando eu posso ter um retorno venoso deficiente? Quando o meu paciente tem insuficiência cardíaca congestiva, tá? Aquele paciente cardiopata não tratado, ou que abandonou o tratamento, e aquilo foi complicando, o paciente começou a inchar. O paciente que tem pericardite constrictiva, beleza? Então tem inflamação do pericárdio, aquela inflamação começa a exacerbar um pouquinho ali e fazer um tipo de compressão. Tá? A própria cirrose hepática que a gente comentou. Obstrução ou compressão venosa por trombose. O paciente com trombose, que cursa com trombose venosa profunda, muitas vezes ele não chega no seu consultório se queixando de dormência lá no membro inferior não, tá? Muitas vezes ele chega falando que, doutor, essa perna tá mais inchada que a outra. Minha perna direita está mais inchada, está mais grossa. E realmente você vê, quando você pede a ultrassonografia em Doppler lá, você vê que tem vaso obstruído. Tá? Tem vaso ali em aspecto... tem aspecto no ultrassom aterosclerótico, arterioesclerose também. A veia, o vaso está muito duro, está muito rígido. Tá? A própria pressão externa pode ocasionar isso daí. Como assim pressão externa? Aparecimento de tumorações, de massa, que comprime esse retorno venoso. Beleza? Ou a própria, a gente falou lá o pacientinho acamado, né? A própria inatividade
da extremidade inferior com dependência prolongada. Aquele paciente que está acamado há muito tempo, né? Então você fala, ô, seu fulano, o senhor tem que dar uma andada de vez em quando, né? Detalhe, vamos lá. Pode ser fisiológico o teu paciente que é hipertenso, depois mais pra frente, na hora que a gente entrar um pouquinho mais pra frente, eu vou explicar pra vocês certinho isso daí. O paciente hipertenso que você manda fazer uma caminhadinha, ele chega depois pra você e fala assim: doutor, eu fiz caminhada ontem e eu reparei que ontem eu inchei depois que eu fiz caminhada. Tá bom? Até o organismo dele se adaptar a esse exercício físico diário, muitas vezes pela mudança de hábito recomendada pelo médico, é normal esse paciente relatar para você inchaço, tá? Edemaciação. Beleza? Porque o que acontece? O teu cardiopata vai lá, você recomenda exercício físico, ele vai 2-3 dias, faz o exercício físico lá, a caminhadinha dele de meia hora, e ele deu aquela inchadinha e tal, depois da caminhada, deu aquela edemaciada, e ele vai fazer o que? Ele fala, eu tô caminhando, tô inchando, eu vou parar de caminhar. Beleza? Então, pode exacerbar outra coisa. Outra situação que pode desequilibrar a pressão hidrostática, próprio calor, tá? E a desregulação neurohumoral. O hormônio desregulado. Beleza? O que faz reduzir a pressão osmótica, plasmática? Principalmente falando aqui de hipoproteinemia. Hipoproteinemia. Primeira coisa que eu falo para vocês é a tal da síndrome nefrótica. Doutor, o que é isso, síndrome nefrótica? A grosso modo, o paciente urina toda a proteína que ele ingere. Tá? É aquela urina muito espumosa. O paciente fala para você, doutor, eu vou no banheiro, hora que eu vou urinar, né? Às vezes você vai consultar algum outro médico, algum enfermeiro. Doutor, quando eu vou desprezar minha diurese, eu reparo que fica uma espuma muito alta, uma espuma fora do normal. Aquilo ali pode ser excesso de proteína na urina, tá? Proteinúria. Então o paciente está cursando ali com uma glomerulopatia perdedora de proteína, a síndrome nefrótica. Tranquilo? A própria cirrose hepática também. O cara com cirrose está lascado então, tá? Porque ele pode ter tanto desequilíbrio de pressão hidrostática, tanto desequilíbrio de pressão osmótica. Quando fala de hipoproteinemia. Beleza? Muitas vezes esse paciente cirrótico, ele tem um desequilíbrio de albumina muito grande também. Por isso esse paciente edemacia demais. Tá? O próprio paciente desnutrido, a própria desnutrição faz essa desregulação de pressão osmótica. Gastroenteropatia perdedora de proteína. O paciente está perdendo proteína pelas fezes, tá? Pelo intestino, não está tendo síntese de proteína, está mandando tudo para fora. Ok? Obstruções linfáticas. Obstrução linfática já é separado ali, é como a categoria também fisiopatológica do edema. Essa obstrução linfática não vem ali ao caso por aumento de pressão hidrostática ou por redução de pressão osmótica, é por uma obstrução direta ali do vaso linfático, tá? Da via linfática, por uma inflamação, por uma neoplasia, beleza? Câncer, né? Tumor, ou o próprio pós-cirúrgico, paciente pós-irradiado, paciente que está sendo submetido a sessões de radioterapia, tá? Bom, então o paciente pode apresentar uma edemaciação para você, característica do tratamento dele. A própria retenção de sódio. O paciente que ingere muito sal, né? O paciente ingere muito sal e ele já não tem um bom funcionamento do rim. Ele tem ali uma injúria renal crônica, tá? Às vezes maltratada. Ou o próprio túbulo está reabsorvendo muito sódio. Beleza? O paciente hipertenso, ele tem lá uma disfunção renal ocasionada, igual a gente já falou, pelo próprio quadro hipertensivo, tá? Então, começa a reabsorver muito sódio.
Então você tem que dar uma brecada nisso daí, tem que fazer forçar uma diurese maior às vezes para mandar esse sódio para fora, esse excesso de sódio, beleza? O próprio mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, então a gente breca esse mecanismo, lá você faz o bloqueio, né, da conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 com o IECA, né? IECA é o clássico enalapril. Enalapril é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. E a própria inflamação, tá? O próprio processo inflamatório ocasiona essa edemaciação por uma própria angiogênese. Lembra que a gente falou na inflamação que ocorre a formação ali de uma microvasculatura nova para que ocorra uma migração mais fácil de leucócitos, de células defensoras ali pro local onde está sendo atacado, né? Então, pode ser oriundo desde uma inflamação crônica até uma inflamação aguda. Ok? Dúvidas até aqui, gente? De boa, né? Tá de boa. Tá tranquilo. Então, falando da pressão hidrostática, quando ela está aumentada, né? Quando eu tenho uma pressão hidrostática aumentada, eu estou tendo ali como resultado uma drenagem venosa deficiente. Associa aí. Aumento da pressão hidrostática, eu tenho uma drenagem venosa focal deficiente. É o caso da trombose venosa profunda. Beleza? Eu estou tendo uma drenagem venosa focal deficiente, então eu estou tendo edemaciação onde foi afetado ali, onde está sendo obstruído. Tranquilo? Já quando eu tenho um aumento generalizado a modo sistêmico, um aumento generalizado, eu tenho uma afetação de modo sistêmico. O aumento generalizado, o edema generalizado, a anasarca que a gente falou, o paciente que está o bonequinho da Michelin. Beleza? Então a falha está sendo no sistema venoso inteiro. Então está falhando o quê? Está falhando a bomba. Tá? Está falhando a bomba do paciente. Paciente com insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca congestiva. Ok? Eu tenho um comprometimento ventricular, nesse caso. Então eu tenho um excesso de sangue dentro da circulação venosa do paciente. O ventrículo não está dando conta de fazer a ejeção correta, então está sobrando muito sangue na circulação venosa. E às vezes pouco sangue, não dizendo do pouco assim, mas a quantidade indevida dentro da parte arterial. Beleza? Já da redução da pressão osmótica, plasmática, né? Posso ter aquele problema de albumina associado. Lembra que a gente falou do paciente lá, o cirrótico? Ou o paciente com câncer de fígado e tal. Eu tenho a albumina, né? Que é a principal proteína plasmática sendo mal sintetizada. Eu não estou tendo uma síntese de albumina numa boa quantidade. Beleza? Ou eu estou tendo uma má síntese de albumina, ou eu estou tendo uma perda de albumina meio fora do normal. Caso da síndrome nefrótica. Muitas vezes eu tenho que repor albumina no meu paciente, tá? Eu tenho que fazer uma reposição de coloide no meu paciente aí por causa dessa perca de proteína, essa perca de albumina. Tranquilo? O que acontece? O capilar, lá no glomérulo, o capilar glomerular, começa a mandar muita proteína para fora. E aí vai indo a albumina embora também. Ok?
A própria desnutrição proteica, o próprio paciente desnutrido, ele cursa com um baixo valor de albumina. O cara está desnutrido e está inchado. Sim, porque está tendo uma má produção de albumina. Está tendo uma má reposição de albumina. Está baixo. Tá? Então, a redução da pressão osmótica vai fazer o quê? Vai fazer um aumento, né, um ganho no movimento do líquido pro interstício. Vai mandar mais líquido pro interstício. Ok? E, consequentemente, eu vou ter a contração do volume plasmático. Beleza? Então, isso favorece a fuga de proteína, essa fuga de líquido para fora, né? Para fora do vaso, pro interstício. Vamos lá. A redução do volume intravascular leva à diminuição da perfusão renal, desencadeando um aumento da produção de renina, angiotensina e aldosterona. Mas o sal e a água retidos não podem corrigir o déficit do volume plasmático devido à persistência do defeito primário da baixa das proteínas séricas. Doutor, não entendi nada disso aí. Vamos botar em pratos limpos isso daqui. Aqui é o seguinte, eu estou tendo uma redução do volume intravascular fazendo uma hipoperfusão renal. Está chegando pouco sangue no rim, está irrigando pouco meu rim. Às vezes o paciente até tem volume, mas a bomba lá em cima, que é o coração, está falhando na hora de mandar. O paciente tem algum problema de válvula, alguma coisa lá, está falhando. O que vai acontecer? Quando eu tenho essa hipoperfusão renal, o rim começa a pensar, vamos pôr aqui, vamos botar que o rim tem um cérebro lá. Opa, o cérebro já fala, ô rim, tá faltando líquido, tá faltando volume. Dá um jeito aí de segurar mais volume, não manda água e não manda sal para fora não. Segura aí porque tá faltando volume. O corpo não vai entender que é o coração que tá falhando como bomba. Então o rim vai fazer o quê? Aumentar a produção. Vai potencializar ali o mecanismo renina, angiotensina, aldosterona para fazer reter volume no corpo. Beleza? Só que acontece, esse volume, que é sal e água que está segurando lá, não vai segurar, não vai fazer volume dentro do vaso a ponto de melhorar a perfusão renal. Então fica aquele ciclo vicioso. O paciente está com pouco volume na corrente sanguínea, está inchado e está com o rim hipoperfundido. Ok? De boa, pessoal? Falando aí pra mim aí. Fala, doutor, não tô entendendo não. Me breca aí de vez em quando, tá? Então, o que acontece aqui? Falando isso aqui a grosso modo, o negócio da hipertensão arterial, quando você não trata ela de uma forma adequada, você tem um ciclo vicioso acontecendo ali. Tá? Então a tendência é piorar, piorar, piorar pelo próprio mecanismo compensatório. Beleza? Vocês vão ver em patologia médica que existe um mecanismo que chama mecanismo de Frank-Starling, que é fisiologia pura, é Guyton puro, que é o quê? Ativa-se sistemas de proteção. Como? Um deles é a renina, angiotensina, aldosterona, para segurar líquido, tá? Para segurar líquido, para aumentar volume. Outra coisa, vai aumentar o inotropismo. A frequência cardíaca do paciente vai, ó. Aí o que acontece? O paciente não trata, quando não tratado, ele já tem uma hipertensão arterial não tratada, né? Ele já tem essa congestão de uma forma generalizada. Aí ativa o danado inotropismo, a frequência cardíaca começa a subir, subir. E esse paciente pode ter algum problema de válvula. Ou válvula, vai do lugar que você tiver, tá? Alguma válvula do paciente está pipocada. Qual que é o principal padrão para eu conseguir diminuir a lesão dessa válvula, diminuir o estresse dessa válvula? É eu não deixar a frequência cardíaca subir demais.
Então, o próprio mecanismo de defesa do organismo ali, o mecanismo compensatório, tá? Chama mecanismos compensatórios, eles mesmos vão começar a fazer danos, tá? O próprio exemplo é a retenção de água e sal. Retenção de sódio e água. Tranquilo? Tem de ser a causa primária de edema. Beleza? O que acontece? O aumento da retenção de sal, ele associado obrigatoriamente à água, vai provocar um aumento excessivo, muitas vezes, da pressão hidrostática. Porque eu vou ter um aumento da expansão do volume do líquido intravascular, só que eu vou ter diminuição da pressão osmótica. Porque vai estar muito diluído o líquido dentro da vasculatura do meu paciente. Por isso que não adianta o rim reter água e reter sal para aumentar o volume, para melhorar a perfusão renal. Entenderam agora? Aí vira aquela bola de neve. A retenção de sal ocorre sempre quando a função renal está comprometida, como nas desordens primárias do rim e nas desordens que diminuem a perfusão renal. Desordem primária do rim, gente, é quando esse paciente tem alguma afetação direta lá, tá? Diretamente no rim. Ele tem cálculo, mas uma pedrinha, não, tô falando de cálculo bruto, tô falando de cálculo coraliforme, ou aquele paciente que tem múltiplos cálculos de estruvita, de cálcio, de oxalato de cálcio, tá? É aquele rim que já está bem comprometido. Beleza? Quando você fala de afetação primária, está afetando diretamente o órgão. Tranquilo? Uma das maiores causas de hipoperfusão renal, né, de deficiência na irrigação do rim, é a insuficiência cardíaca congestiva. Tranquilo? E aí o que acontece? A hipoproteinemia faz ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Então muitas vezes é interessante eu fazer uma dosagem no meu paciente de proteína. Eu ver se o meu paciente está perdendo proteína na urina. Eu ver se o meu paciente está perdendo proteína pelas fezes, tá? Para eu deixar isso aí reguladinho também, que me ajuda no controle do eixo ali, renina-angiotensina-aldosterona. E claro, a medicação também, que eu vou forçar esse breque desse eixo aí também. No início da insuficiência cardíaca, essa resposta tende a ser benéfica, pode ser benéfica, né? Como a retenção de sódio e água e outras adaptações. Só que existe um hormônio por trás aqui que chama ADH, hormônio antidiurético. Beleza? Esse hormônio antidiurético, com o tônus vascular aumentado, né? Como um próprio mecanismo de tentar jogar o sangue da periferia para o centro, faz com que o paciente retenha mais líquido ainda. Tranquilo? Vai melhorar o débito cardíaco um pouquinho ali no começo, mas depois já torna-se um mecanismo nocivo. O que você faz porque seu paciente que tem uma liberação de ADH alta, você faz um esquema de regulação para ele com a própria ingestão de líquido mesmo. Às vezes o paciente está com ADH alto porque ele bebe pouca água. Ah, doutor, eu sou motorista, eu dirijo o dia inteiro. Então eu bebo no máximo 1 litro de água por dia. Você sabe que esse paciente aí está com ADH lá no pico mesmo. Por que o ADH é liberado? O ADH é liberado porque, a grosso modo, o organismo está entendendo que está faltando água, está passando por uma situação ali de escassez de água. Então há essa liberação do ADH para segurar volume. Quanto menos o cara toma água, menos ele sente sede. Observa esse paciente aí, tá?
Quem é da área já, quem é nutricionista, fisioterapeuta, que tá pondo a mão todo dia no paciente, sabe o que eu tô falando. Aquele paciente que bebe pouca água, pra você fazer muitas vezes ele beber um copo d'água dá trabalho. Tá? Porque ele tem uma alta liberação de ADH, ele tá carregado de ADH. Consequentemente, ele tem uma inibição ali também do estímulo da sede. Doutor, o paciente bebe água não bebe não, mas cerveja, meu Deus do céu. Aí já é outra história. Tá? O negócio é a água. Vamos lá. Regulo o ADH do meu paciente, eu tenho isso associado a todo o meu tratamento lá para trás, ajuda demais a redução desse edema generalizado. Beleza? Só que quando eu tenho um agravamento dessa situação, dessa clínica de insuficiência cardíaca, eu tenho um agravamento desse coração falhando como bomba, ou a falha devido uma hipertrofia ventricular, uma disfunção valvar, uma estenose, uma insuficiência de válvula, o que acontece? Eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, beleza? Doutor, o que é isso, débito cardíaco? É o quanto de sangue que é injetado por minuto pela bomba, tá? Esse líquido retido, ele vai apenas aumentar a pressão venosa. Então, a principal causa de edema, a principal causa dessa desordem toda, é o acúmulo de líquido devido à pressão venosa elevada, porque está sobrando volume dentro da circulação venosa. Beleza? Vamos ver aqui então o esqueminha da insuficiência cardíaca. Ou da própria desnutrição também. Aqui vamos falar mais. A insuficiência cardíaca aqui tá mais top. Vamos lá. Eu tenho insuficiência cardíaca, o coração falando como bomba lá. Vamos botar que esse paciente meu ele tem uma hipertrofia ventricular. Tá. Consequentemente, eu vou ter uma fração de ejeção diminuída. O coração tá mandando menos sangue para a circulação arterial. Então eu tive uma diminuição do fluxo sanguíneo renal. Né? Tá mandando pouco sangue, então vai chegar pouco sangue no rim. Chegou pouco sangue no rim? Opa, ativa o sistema renina-angiotensina aí e aldosterona porque tá faltando volume, tá faltando sangue. Vamos encher a circulação do paciente. Aí o que acontece? Retém sódio e água. Retém sódio e água. Doutor, o que é essa insuficiência renal? Porque a retenção de sódio também pode ser por uma insuficiência renal. O paciente está com a enfermidade no rim e o rim está trabalhando devagar. Beleza? Beleza, expandiu o volume. Tá, você expandiu o volume, só que esse volume está muito diluído. Lembra? Então vai reduzir o quê? Uma edemaciação, porque a pressão hidrostática capilar também está aumentada. Top, né? Vamos para desnutrição e para diminuição da síntese hepática lá. Síndrome nefrótica também. Perda de proteína. Baixa síntese de albumina. Então, tive uma queda dos níveis de albumina plasmática. Porque o paciente tem uma cirrose, por exemplo. Automaticamente eu tenho a pressão osmótica plasmática diminuída. Porque o paciente está perdendo proteína. Vai edemaciar, tá? Um pouquinho mais simples esse mecanismo aqui. Beleza? Tá de boa, pessoal? Tranquilão, né? Sim, doutor. Tranquilo, doutor. Tranquilo. Tá de boa, doutor. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, quero falar ainda pelo menos de obstrução linfática agora. A obstrução linfática, né? Quando eu tenho aquela deficiência na via linfática, né? A drenagem está sendo deficiente, então vai resultar em linfedema. Esse linfedema normalmente ele é localizado, tá? Ele está em um membro só,
ele é resultado ali de inflamação crônica, de fibrose, de tumores malignos, invasivos, tá? Até o pessoal que trabalha com drenagem linfática tem uma preocupação muito grande nesses pacientes pós-operados de qualquer ressecção de tumor, porque são vias ali que, dependendo se é mal feito, isso daí pode disseminar essas células cancerígenas, é algo bem complicado também. Tá? Também alterações físicas, o próprio dano por radiação e por agentes infecciosos, tá? Ocasiona essa obstrução linfática. Aí chega essa galerinha no teu PS lá, com a perna fininha e outra perna tá bem grossa, ó. Outra perna bem edemaciada, beleza? Clássico de elefantíase. Tranquilo? Essa situação aqui, não tô falando que às vezes você tá com a perninha mais inchada que a outra e você tá com elefantíase, não. Tá? Vamos lá. Um parasita que faz isso daqui, essa infecção clássica, né? A filaríase, né? Então, faz obstrução linfática devido a uma fibrose da via linfática, né? Uma extensa fibrose da via linfática. Geralmente essa fibrose é lá na região inguinal, né? Lá nos linfonodos, lá na região inguinal. Então, você vê que pega o membro inferior inteiro, ali do lado que foi acometido, do lado que sofreu essa necrose. Então vai edemaciar desde o membro inferior e muitas vezes até a região genital também. Beleza? Vamos lá. A gente falou, né, da elefantíase, né, que é a infecção aí por filaríase. E o edema, esse edema ele é facilmente reconhecido macroscopicamente, né? Você bate o olho e você vê ali macroscopicamente que há alterações ali visíveis. Já na parte microscópica você observa ali um clareamento e uma separação bem particular da matriz extracelular. Você observa a célula inchada, tá? Muitas vezes é um discreto aumento, vai depender da situação do paciente, tá? Ainda que qualquer órgão ou tecido possa estar envolvido, o edema é mais comumente observado nos tecidos subcutâneos, no pulmão e no cérebro, beleza? O edema subcutâneo, muitas vezes ele pode ser difuso, tá? Ele pode pegar aí uma grande extensão, beleza? Devido principalmente ali em regiões que a pressão hidrostática ela é maior, ela tem essa variação para mais, beleza? Na maioria dos casos essa distribuição ela vem ali influenciada pela gravidade, então por isso que edemacia às vezes membro inferior, tá? Dificilmente você vai ver o paciente com o ombro inchado, com o ombro edemaciado devido a um aumento de pressão hidrostática. Você vai ver um pé, você vai ver perna, vai ver mão que fica, né, pendurado para baixo ali em posição anatômica. Então, influencia muito pela gravidade. E aqui a gente faz um exame no nosso paciente que chama exame com sinal de cacifo, né? A pressão digitálica que você faz ali no membro inferior, segura um pouquinho ali e observa o retorno. Eu não vou entrar nesse exame aqui, que isso aqui não a gente comer degrau agora. Isso daqui vocês vão ver em clínica médica, tá? No Brasil a gente fala, né, edema com cacifo, um sinal de cacifo ali, cacifo, uma cruz, duas cruzes, três cruzes. No Paraguai você vai ouvir também falar como sinal de fóvea de Godet, beleza? Então vai depender do lugar que você tiver. No Brasil fala edema com cacifo, no Paraguai sinal com fóvea de Godet, beleza? O edema resultante de uma disfunção renal pode afetar todas as partes do corpo. Aqui que a gente fala do edema generalizado, da anasarca, beleza? Então, você tem ali alteração ali em tecido conjuntivo frouxo. Por isso que o paciente que tem síndrome, injúria renal, o paciente ele edemacia as pálpebras,
Beleza? Então ele tem um edema periorbital. Quando você chega ao ponto de ver um paciente com edema periorbital, esse paciente já está em um estado mais avançado, em estado grave. Eu tô falando é desse pacientinho aqui, ó, característica do bonequinho da Michelin, tá? O olhinho gordinho, tá? Você observa aqui os braços, ó, bem edemaciados, né? Um pouco abdômen distendido também, tá? Região de bochecha, pescoço, todo edemaciado. Beleza? Então, essa aqui é o clássico sinal de anasarca, o edema generalizado. Beleza? Já no edema pulmonar, como que acontece aqui? O pulmão, ele vai crescer, ele vai inchar, ele vai edemaciar mais ou menos de 2 a 3 vezes o seu peso normal. Tranquilo? Geralmente é um líquido meio espumoso, esbranquiçado ali com as rajas de sangue. Tá? Por quê? Meio espumoso? Porque tem ar misturado. Beleza? E é característico que às vezes esse paciente começa a tossir e começa a sair aquela espuminha branca com rajas de sangue. Isso aqui já é clássico de edema pulmonar. Beleza? Você observa o pulmão bem congestionado. Tá? Você observa os branquiçados. Calma, isso aqui não é vidro fosco do corona não. Tá? Isso aqui é um raio-x simples de tórax. Que qualquer lugar a gente faz aí e consegue observar isso daqui. Tá? Doutor, raio-x para edema de pulmão? Sim. Calma, raio-x você não faz, é para pneumotórax. Pneumotórax, quem é da área aí, do resgate aí, sabe que raio-x para pneumotórax a gente não faz de cara. O diagnóstico de pneumotórax é totalmente clínico. Beleza? Muitas vezes você manda o teu paciente com pneumotórax para dentro do tomógrafo, para dentro do raio-x e ele para lá dentro. Tá? Bom, aquela observação macroscópica, você observa um aumento, né, uma separação da matriz, tá? A célula está bem inchada, bem edemaciada, tá? Regiões mais claras aqui, de densidade menor, você observa aqui bastante acúmulo de líquido extravasado. Tranquilo? Já o edema cerebral, ele pode ser tanto localizado ou generalizado, edemaciou o cérebro inteiro, beleza? Doutor, edemaciou o cérebro inteiro, o que eu faço? Craniotomia de emergência, manda o paciente para o centro de referência aí e vai fazer a retirada ali do pedaço da calota craniana para descomprimir. Tá? Então pode ser desde um processo patológico, essa edemaciação, tanto por um processo traumático. Tranquilo? Vamos lá. O edema cerebral pode ser localizado ou generalizado, dependendo da natureza e da extensão. Tá? Patológico ou da lesão. No edema cerebral generalizado, o cérebro é excessivamente expandido, com sulcos estreitados. Então, quando você faz a tomografia axial de crânio no teu paciente, você observa um apagamento de sulcos cerebrais ali. É a característica de edema cerebral. Tá? Os giros distendidos mostram evidências de compressão contra o crânio flexível. Então você faz a tomografia axial de crânio e você mal consegue observar nenhum sulco cerebral aqui, ó. Tá? Essas regiões aqui ventriculares aqui tá tudo apagado. Beleza? E você observa o crânio bem, o cérebro bem projetado contra a parede do crânio. OK? Vamos falar aqui rapidão então das consequências clínicas. Vai depender do paciente para paciente, tá bom? Varia da situação, pode levar desde desconforto ou pode levar o paciente a óbito, tá? O edema subcutâneo que a gente falou, ele é muito importante porque ele vai startar porque está acontecendo algum problema muito grave no rim ou no coração. Então, um sinal bem que tem que ser levado em conta, tá? Quando você chega o paciente tá daquele jeito lá, você sabe que o rim dele tá baleado. Beleza? No entanto, quando significativo, ele também pode prejudicar a cura de feridas ou a eliminação da infecção. Tá? Quando esse paciente ele é diabético, ele tem aquela ferida que está em processo de cicatrização, essa edemaciação prejudica demais. Beleza? O edema pulmonar ele é um problema clínico
comum, que é mais frequente observado nas situações de insuficiência ventricular esquerda, beleza? E pode ocorrer também na insuficiência renal, na síndrome da angústia respiratória aguda. Opa, falando de coronavírus aqui, ó, tá? Inflamação ou infecção pulmonar, beleza? Paciente morrendo no PS com edema agudo de pulmão, beleza? Devido à síndrome da angústia respiratória aguda, ok? Você vai ver muito paciente padecendo disso daqui. O edema no espaço alveolar não somente causa acúmulo de líquido no septo alveolar, tá? Em torno do capilar, e impede a difusão de oxigênio, mas também cria um ambiente favorável à infecção bacteriana. Pode ser associado a um alto índice de infecção, às vezes dentro da própria UTI, tá? Porque o pulmão ele está edemaciado, o pulmão ele está congestionado e torna-se um ambiente mais propício a infecções ali. O edema cerebral apresenta risco de morte, beleza? Se grave, a substância cerebral pode herniar. Como assim herniar? Aumenta a pressão intracraniana de uma forma tão severa que começa o cérebro a ser projetado pelo forame magno, tá? A sair mesmo pelo forame magno para baixo. Isso que a gente observa muito em situações de trauma, beleza? Aquela clássica batida de carro, o paciente sem cinto, projeta o crânio contra o para-brisa. E ali, dali 2 horas, dali 1 hora de atendimento, o paciente começa a manifestar sinais de hipertensão intracraniana. Existem sinais clássicos que descrevem ali que está herniando, que o negócio está ficando feio. Beleza? O paciente começa a ter disfunção de pupila, começa a apresentar nisocoria, rebaixa nível de consciência de uma forma muito brusca, rebaixa drive respiratório, beleza? Então são condições que levam o paciente a margem de um risco eminente de óbito, beleza?